Pessoal, aqui é o professor Léo Melo. Esse é o videozinho sobre materiais da gestão patrimonial, parte de codificação, só para que a gente possa tirar umas dúvidas aí. Eu vou mostrar aqui a teoria. Eu não estou aparecendo porque senão fica escuro. E é isso aí, tá bom? Espero que o áudio esteja legal. Bem-vindos aqui à minha casa e vamos que vamos. Talvez toque o telefone, alguma coisa aqui, pode ser que aconteça, mas vai ser meu objetivo nessa parte de codificação. A gente vai passar os principais pontos, eu vou corrigir as provas, as questões, ok? Então vamos lá. Tudo bem de acervo patrimonial deve ser identificado individualmente no momento do seu tombamento, ou seja, toda vez que ele entra para o patrimônio, ele precisa ter aquela etiquetinha com o número de codificação, ok? O que é fundamental para cada item haja só um código, assim como o código não produza confusão na comunicação, principalmente com o uso de caracteres que possam ser confundidos, ou seja, o ideal da codificação é que ela não gere nenhum tipo de confusão, principalmente com os caracteres utilizados. Tá bom? Isso aqui a gente já tinha visto, só vou dar uma repassadazinha rapidinho. Tá? Eles podem ser classificados em três tipos: o alfabético, alfanumérico ou numérico, sequencial e registro. Tá certo? O alfabético, conjunto de letras que permite identificar o item do material. O alfanumérico mescla números e letras, e o numérico, o número sequencial, apenas os números utilizados na sequência do item, tá? Seguindo aí, a gente tem na questão da codificação, ele tem que ser expansivo, único, simples, conciso, operacional, confiável, versátil e padronizado, tá certo? Um bom sistema de codificação deve atender esses itens aí. Eu vou passar rapidinho porque esse daqui a gente já viu, tá bom? O alfabético representa materiais por meio de letra, muito utilizado é o método Dewey, como vocês queiram, tá bom? Já a gente tem o alfanumérico sequencial em grupos, tá? Que você utiliza alfanumérico, números e letras, ok? E aí você tem os tipos do código de barra. Antes de qualquer coisa, uma opção de entrada. É importante dar uma ênfase nisso daí, que isso daí já foi questão de prova, tá certo? Código de barra, antes de qualquer coisa, é uma opção de entrada de dados no sistema informatizado. Para atender essa demanda, diversos métodos de inserção foram criados. Exemplo das tarjas magnéticas, sensores de marcas, reconhecimento óptico, entre outros. O mais conhecido das opções é o código de barras por conta do baixo custo e menor tempo de implantação, fácil utilização, uso de equipamentos compactos e alta velocidade na captura de dados, principalmente por conta da leitura, ele é extremamente rápido. É importante vocês darem uma ênfase nisso aqui, e nesse aqui no primeiro parágrafo e no último, porque esse daqui é questãozinha de prova, definição utilizada ultimamente pelas bancas, tá certo? E a gente vem para os tipos. Acho pouquíssimo provável eles cobrarem isso, mas de qualquer forma, como a gente tinha visto na sala, o sistema é constituído por uma série de linhas e espaços. O mais utilizado é o EAN, que é o European Article Numbers, tá certo? Tá aqui, ele só não serve nos Estados Unidos e ele é utilizado no Brasil. No Brasil cada país existe uma supervisão específica do EAN, tá certo? A gente vem, normalmente os códigos de barras mais utilizados é o 3 e 9, tá certo? Mais conhecido como 3.9, mais popular, utilizado em inventário no controle não varejista. É importante você ficar com essa definição aqui, que isso aqui já foi cobrado em prova, tá bom? Aí depois disso a gente vem o 2.5, tá certo? Por conta da código distinto de comprimento variável, tá legal? Isso aqui são informações só. A gente tem o PCA, meus amores, que é o Universal Product Code. Eles são utilizados somente nos Estados Unidos e no Canadá. Fica atento a isso, que o EAN é utilizado no mundo inteiro. O PCA somente Estados Unidos e Canadá, tá bom? A gente tem o PCA, o A e o E, tá certo? Aí a questão de adição de números para fabricante, designação e tudo, ok? Isso aqui é só para informação, para constar para vocês. A gente não vai perder muito tempo aqui. Aqui são os tipos do European. A gente tem o EAN 8, são os mais comumente cobrados, tá certo? A gente tem aqui o 789, que é o código país, produto e o código de controle, tá certo? São 8 números, tá? Lembrando que 789 é o código país, é o código Brasil, tudo bem? A gente tem o EAN 13, que você tem o código país do produto de controle, que você identifica a empresa, ou seja, além do país e do produto, cada empresa recebe um código, tudo bem? Lembrando sempre que você tem um instituto que codifica, se você precisa se cadastrar, você tem um padrão para que você mantenha isso daqui, tá certo? Até para a questão de rastreabilidade. A gente tem o 128, ou seja, você é complementar baseado em identificador de aplicação, formato dos dados, pode inclusive ser aplicado em dados de distribuição, permite a identificação do número de lote, série, data de fabricação, validade, textos livres e outros assuntos. Ou seja, com o aumento da quantidade de dados aqui, da quantidade de campos, você consegue inserir maior quantidade de dados. Além do país, além do produto, além da empresa, você consegue o número do lote, série, data de fabricação, ou seja, quanto maior, mais amplo
Quanto maior a quantidade de campos, mais ampla a quantidade de informações. Tá legal? A gente tem o tipo de codificação em faixas, quando sequencial, ou seja, 101 a 209 matéria-primas, 301 a 599 semi-acabados, e sucessivamente em faixas. Os mnemônicos, quando possuem caracteres que possuem fácil associação, como por exemplo, o Jan é janeiro, RJ, Rio de Janeiro, esses são códigos mnemônicos, tá? Preste atenção no mnemônico, que já foi questão de prova também. Ok? A gente vai falar dos códigos bidimensionais, lembrando que o código de barras é unidimensional. Os códigos bidimensionais são os códigos QRs, tá certo? QR Code, que é o Quick Response, né, que seria a resposta rápida. Ele é um código de código de barras de 2 dimensões bidimensional. Esses daqui são os principais exemplos: o BetaGG, o Microsoft Tag, o Datametrics, o AZT Code, o PDF 417 e o MaxiCode. Esses aqui são os tipos, são exemplos dele. O problema é que ele não é uniformizado, ou seja, cada um tem o seu. Então acho pouquíssimo provável eles cobrarem na prova alguma coisa específica. Normalmente o que se cobra de códigos bidimensionais alguns detalhes que eu vou falar com vocês mais à frente. Mas lembre-se, código bidimensional a gente está falando dos códigos QRs, tá certo? 2 dimensões. Tá? Outra coisa, são chamados de mobile tags, ou seja, rótulos móveis. Isso aqui é questão de prova, dá uma olhadinha nisso aqui. Lembrando sempre que você não precisa decorar, somente para você ficar atento e familiarizado com essa nomenclatura, tá certo? E a gente vai ver nos exercícios lá na frente de uma forma mais aprofundada. Tá? Aqui são algumas vantagens, é importante vocês darem uma lida nisso daqui, porque são definições que podem cair em prova, não requerem hardware dedicado para leitura, e sim celulares e dispositivos móveis, ou seja, você não tem um hardware, você não precisa de um aparelho fixo para poder fazer a leitura, tá certo? Armazenam URLs e não apenas números. Isso aqui é importante, isso aqui também já foi questão de prova, tá? Enquanto o código barra linear armazena apenas 20 dígitos numéricos, um QR Code, por exemplo, armazena milhares de caracteres que não precisam apenas numéricos, mas podem ser também alfanuméricos ou alfabetos. Os softwares de leitores de código de barra 2D são gratuitos, você pode ter no celular, tá bom? Uma coisa extremamente importante, realidade aumentada, tá legal? Realidade aumentada por quê? Sabendo que a realidade aumentada é uma coexistência de interação entre objetos digitais com objetos físicos, de forma a ampliar a experiência do usuário no meio físico, podemos dizer que os códigos de barra 2D, ou seja, os QR Codes ou os códigos bidimensionais, quando escaneados por um aparelho celular, trazem uma camada digital de informações que interagem e ampliam a nossa experiência no mundo físico. Ou seja, uma das grandes vantagens do QR Code é a realidade aumentada. Isso foi questão de prova bem recente, tá? Então se cair na tua prova, fica atento com isso. Ok? Aí eu te dou um exemplo aqui, ó. Quando colocamos um monumento histórico com QR Code linkando informações digitais sobre esse monumento, estamos trazendo um objeto de dados para interagir com o monumento físico. Podemos linkar qualquer tipo de dado digital, imagens, vídeos, sites, sons, em um código barra dimensional. Dessa forma, os códigos se tornam um modo mais simples e econômico de criar a realidade aumentada. Ou seja, aquilo que eu comentei em sala, você já tem alguns monumentos, você não precisa ter uma placa, você pode ter um QR Code no chão, até de formato de pedra, que o usuário, ao ver aquilo ali, ele tem uma experiência aumentada, uma participação aumentada, uma realidade aumentada. Ok? Fica aí como uma grande característica dos códigos dos QR Codes ou códigos bidimensionais. Tá bom? Aqui a gente continua na questão das vantagens, coisas que podem cair na sua prova, tá certo? A internet de coisas. O ambiente digital é dominado principalmente por documentos, no entanto, por meio de sensores e tecnologias, vemos gradualmente todo tipo de ator entrando em cena, objetos, pessoas, lugares, seu cenário da internet de coisas. Além da realidade aumentada, a internet de coisas, o cross-media e a sustentabilidade. Por que a sustentabilidade? Porque eles permitem que sejam lidos diretamente no ambiente online sem necessidade de impressão. Isso é um pensamento, tá legal? Vamos dizer uma vantagem, porque é óbvio que lembrando sempre que normalmente as empresas de papel têm florestas replantadas dentro das normas ambientais existentes, vamos imaginar que o mundo perfeito seja esse, mas ele tem esse sentido de sustentabilidade e retirar a quantidade de impressões. Tudo bem? Outra coisa que é a questão da internet de coisas, que todo mundo consegue colocar qualquer coisa na internet, pode facilmente criar um código e aplicar para qualquer coisa ao seu redor. Por isso que ele não é uniforme, ou seja, cada pessoa pode criar o seu, diferentemente do código de barra que você tem uma padronização. Aqui você pode fazer com qualquer pessoa. E o cross-media é o uso de QR Code nas mais diferentes mídias, linkando
conteúdos em outras mídias. Pode ser um ótimo catalisador de ação, uma mensagem que começa numa mídia pode se estender facilmente a outra. Aí eu te trago um exemplo aqui para fácil entendimento. Um exemplo, a ação da Weather Channel. O canal apresentou durante a exibição de um programa na TV um QR Code que, quando escaneado, permitia fazer o download do aplicativo mobile do canal para a plataforma Android. Dessa forma, a experiência do usuário com o canal se estende para outra plataforma. Cross-mídia são várias mídias. Televisão, internet, meios impressos e tal. Tudo bem? Então, internet de coisas, cross-mídia e sustentabilidade. São grandes vantagens aí do QR Code. A gente tem aí os códigos bidimensionais. Estou trazendo só alguns deles, o PDF 417, tá? Esta simbologia não linear e de alta densidade que lembra você um quebra-cabeças, tá bom? Isso daqui é muito utilizado por governos, alguns governos e estados estão automatizando. Se você vê atrás da sua carteira de identidade nova, você tem esse código PDF 417, tá? E aí a gente vem para alienação de bens, eu vou para a parte de exercícios aqui, tá legal, menino? Então a parte de código já foi vista aí de uma forma bem resumida, tá bom? Deixa eu pegar aqui onde a gente está. Acho que é 65. Tá aqui. Vamos lá. Analise a imagem a seguir. Assinale a alternativa que melhor a descreve. Essa imagem aqui, obviamente que a gente está falando de um código de barras bidimensional, ok? Isso é tranquilinho. Muito boa essa questão aqui, ó. 2015, bem recente. A distribuição de dados multimídia com imagem e áudio recebidos em tempo real em uma rede por meio de pacote de internet é conhecida como QR Code? Obviamente que não, né, meus amores? Isso daí é o sistema de streaming, tá certo? O streaming, tá certo? Netflix e tal. Esse seria o correto. Por isso que a resposta está errada, tá? E aí a gente tem a outra aí. Os códigos de barras em bibliotecas destinam a captação de dados quando identificam um item bibliográfico como documento? Sim, corretíssimo. Tá legal? Então, seguimos aí. Mais algumas questões. No que concerne a evolução dos meios de tecnologia da comunicação, julguem o item que se segue. Tá? Publicações jornalísticas adotam códigos de barras bidimensionais 2D, também denominados mobile tagging, que permitem ao leitor acessar conteúdos na web via dispositivo móvel. Um padrão comum desse tipo de código é o QR Code? Sem dúvida nenhuma, no DNA. Ok? Mais uma aí pra gente. Um fabricante de óleo de girassol utiliza um sistema de etiquetas com códigos de barras em seus produtos. Questões sejam sempre muito bem elaboradas.